Vamos para o passo 2. O teto a gente começa a dar acabamento depois agora desse outro passo. Então vamos lá para o nosso passo 2. Vamos fechar aqui essa lateral. Esse estilo de forração aqui não vai ser o painel, mas serve também para painel. Joel, como é que eu vou deixar esse painel em pé sozinho? Eu tenho um ponto de fixação aqui. Então eu vou fazer a minha estrutura e vou amarrar nas colunas do próprio espaço. Simples assim, sem dificuldade nenhuma. Joel, se eu não tivesse esse muro aqui, que é da chácara vizinha, como é que isso iria ser feito? Eu teria que colocar um pé aqui no meio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um pé de sustentação já onde eu vou conseguir amarrar. Por quê? Para facilitar. Eu não preciso colocar tanto pé aqui porque já tem ponto de apoio e não vai vir tanto vento para cá. Se não tivesse, eu teria que colocar um pé lá para fazer a amarração e um pé aqui, olha, nesse meio e um outro pé nesse meio para sustentar o meu tecido. E muitas das vezes quando a gente faz isso, eu amarro aqui na madeira que fica no meio algum cordão fazendo uma força contrária para lá. Ou seja, a gente anda com as barrinhas de ferro, que um local quando tem muito vento, a gente enfia a barrinha de ferro no chão e amarra um cordão. Eu vou explicar já essa teoria. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma madeira. Imagine que aqui eu subi, né, minha estrutura de painel e eu tenho um pé aqui nesse meio desse espaço. Então eu amarro um cordão no meio do pé do sarrafo e puxo esse cordão lá para uma barrinha de ferro que geralmente eu coloco na parte do chão, da grama, para fazer esse ponto de fixação e evitar que o vento fique empurrando o meu painel para frente. Que eu trabalho com essas madeiras de pino, sarrafo, é aquela madeira que o pedreiro ele sobe em cima e aí eu mando cortar. Ele tem mais ou menos aqui a espessura de 4 dedos. Joel, por que você trabalha assim? Eu trabalho assim para render a madeira, mas eu não indico muito. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um nó, onde quando era árvore existia o braço, né, o galho da árvore. E aí o que acontece? Se esse galho for bem aqui no meio, ele pode quebrar. Como por exemplo, olha, essa aqui quebrou, aqui tinha um nó e quebrou. Se ela fosse mais larga um pouquinho, o nó ficaria na parte de dentro e quebraria com mais dificuldade. Por que eu trabalho com ela assim? Porque fica mais leve, rende a madeira e geralmente os locais que eu trabalho, eu tenho muito ponto de fixação, ou seja, são locais que precisam da transformação. Então ele já tem os pontos de apoio, porque se eu preciso fechar é porque não tem parede. Então já tem a coluna que faz a sustentação do espaço e eu uso isso como apoio. E aqui o que eu fiz? Eu já coloquei a madeira fazendo o comprimento de onde eu quero fechar. Então você está vendo? Eu fui fazendo a sobreposição. E como é que ela está feita aqui? Olha, tem uma por baixo, um pedaço por cima, outra por baixo e outra por cima. E aí o que acontece? Por cima não, essa está errada. Essa daqui que tem que vir por cima dessa. Conserto já já. Por quê? Porque ela não fica desnivelada. Ele facilita mais o encaixe da madeira quando eu começo a colocar os pés. Então, essa aqui é a parte que vai ficar embaixo e essa aqui é a parte que vai ficar em cima. Joel, por que você não faz um quadrado todo? Porque eu preciso que tanto a parte que vai ficar em cima como a parte que vai ficar embaixo tenha o mesmo tamanho. Então eu coloco uma do ladinho da outra, vou fazendo a junção, apregando todas. Você pode fazer no parafuso também. E aí depois eu trago ela para frente e faço os pés. Olha, pronto, acabei aqui de apregar as duas, a parte de baixo, a parte de cima, e agora eu já trouxe ela aqui para frente, ou seja, agora eu vou fazer os pés, medindo a altura. Eu não posso fazer por essa parte aqui, porque tem um desnível da mão de força que está aqui segurando, então eu tenho que fazer daqui para baixo. E aqui na junção da madeira foram colocados 2 pregos. E aqui nesse caso você precisa ficar muito atento para que o seu prego ele não varie. Aqui eu trabalho com um prego na espessura da madeira um pouquinho menor, para que se ele for maior do que isso aqui ele vai quebrar o piso quando você vai pregar. Então aqui eu sei que o meu prego ele não vai varar essa madeira, por isso que eu fiz. Se você ficar inseguro e for um piso do cliente, você pega
e vai colocar uma madeirinha por baixo ou alguma outra coisa para evitar que, caso a madeira vare, o prego vare, não danifique o piso onde você está fazendo. Pessoal, olha, aqui eu vou fazer o pé. E como eu faço? Para a parte maior, eu utilizo sempre a madeira de 3 metros. Por quê, João? Porque agiliza o meu trabalho, fica muito maior e muito mais rápido. Mas para o pé, por exemplo, aqui, olha, ele não vai dar. E eu não vou serrar minha madeira na altura correta porque é um desperdício de verba. Então, como é que eu faço? Eu tenho as madeiras menores, cada uma aproximadamente 1,5 metro, e com elas eu faço a sobreposição na altura que eu quero, sem precisar estar cortando, porque ela tem esse jogo de ir e voltar. Fazer essa sobreposição aqui, olha, eu consigo controlar a altura que eu quero, eu não preciso estar cortando minha madeira o tempo todo. Então eu venho aqui, meço a altura que eu preciso e faço todos os pés que eu acho necessário para fechar esse quadrado. Eu aproveito para fazer todos os pés na mesma altura. E também fazer isso aqui, eu tenho uma agilidade muito maior na hora de apregar. E como eu falei para vocês, eu trabalho com um prego, e a mesma coisa se for o caso do parafuso, que ele não vara, tá? Na minha madeira. Ou seja, eu não preciso, nesse caso aqui em específico, colocar alguma coisa embaixo. Se fosse o caso, eu colocaria uma outra madeirinha, um pedaço de madeira, para evitar que isso acontecesse. Eu pretendo aqui colocar 4 pés para fazer essa madeira. Então eu já coloco todas na mesma altura. E agora é só apregar. Um espaço ao ar livre, às vezes não, sempre que depois de apregado, eu venho com o cordão, esse mesmo cordão preto aqui, e eu faço uma amarração. Eu deixo um nó, porque se o vento forçar, o cordão não deixa o prego sair, porque ela é uma madeira fofa, ou seja, quando ele pressionar, ele pode ir empurrando e soltando o prego. Depois de tudo pronto, os pés e o comprimento, eu começo a distribuir aonde eu quero amarrar. Eu faço todos os pés juntos porque se eu fizer de tamanho diferente, ele pode ficar desigual, ou seja, um lado do meu painel maior e outro menor. Então eu faço todos assim para que tenha o mesmo nível de altura. A mesma coisa em relação ao comprimento. Se eu fizer um antes e um depois, pode parecer que ficou um menor e outro maior e vai enviesar todo o meu painel. Então, ou seja, eu estou colocando aqui onde tem ponto para eu amarrar e facilitar o meu painel. E após fazer isso, agora é só simplesmente fazer toda a junção apregando. Lembrando que nas cabeceiras sempre eu utilizo 2 pregos no sentido da transversal. Joel, por quê? Porque se eu colocar um prego só, ele pode ficar se balançando na hora de mexer. Se eu colocar 2 na diagonal, na transversal, ele vai ficar fixo e não gira. Aqui, pessoal, olha, eu faço a sobreposição, deixo tudo quinado certinho, e quando eu falei que coloco o prego na transversal, é assim, nesse sentido, olha, um aqui e outro aqui. Isso evita que a madeira gire. Se eu colocar só um, fica como se fosse uma espécie de polia no meio, ele fica girando. Se eu colocar assim, eu vou travar o quadrado quando estiver pronto.
Você pode fazer isso aqui no parafuso também. Pronto, aqui todo o quadrado já está montado. Como eu falei, as quinas estão em 2 e os pés aqui, ele tem apenas 1. Joel, por que tem apenas 1? Porque eu vou colocar aqui, não tenho muito vento e para facilitar a minha desmontagem. E Joel, por que você não fez até lá o final? Porque aqui nós vamos deixar um compartimento, ou seja, nós estamos criando uma parede falsa para deixar todo aqui a parte do buffet escondido. Joel, e o tecido aqui? O tecido vai ficar por trás do painel. O pessoal que vai entrar é apenas o pessoal de serviço. E se eu quiser também, posso usar esse mesmo tecido para dar acabamento por trás da estrutura quando eu levantar. Ou seja, além desse aqui, nessa parte aqui nós vamos colocar mais outra estrutura para a gente fazer uma espécie de L aqui dentro desse ambiente. Madeiras aqui nas colunas do espaço e vou já colocar o cordão para poder fazer a amarração. Pode colocar arame, eu trabalho muito com cordão por conta que ele é resistente, barato, aquele fitilho plástico mesmo, tipo esse aqui, e eu consigo ter uma grande facilidade com ele, depois para retirar é bem mais fácil. Olhem, nós vamos agora subir essa estrutura. Ao invés de eu pegar essa estrutura e levantar assim, que eu vou forçar muito as amarrações, você pode, onde está pregado, você pode inclusive amarrar, como eu mostrei para vocês, quando tem muito vento, como eu faço, com o próprio cordão. Ao invés de fazer assim, dessa parte aqui para cima, eu vou pegar aquela parte lá e vou subindo assim, no sentido encostado da coluna, e vou mostrar para vocês como faz isso. Pessoal, já amarrei aqui na parte principal, no meio do meu bastidor de madeira. Se ao subir, como ele não está amarrado nesses pontos, soltar alguma parte, você pode vir com o martelo, como nesse caso aqui, olha, ele soltou um pouquinho, e martelar, e ele volta para o lugar, tá? Se você não quer correr esse risco, tá levantando com menos pessoas, você faz uma amarração aqui com o seu cordão, ou você trabalha com parafuso. Eu gosto muito de trabalhar com o prego porque é fácil de desmontar. Tá tudo estruturado já aqui, já levantei aqui essa lateral também, do mesmo jeito que esse. Já mostrei como eu amarrei. No meio aqui eu prendi um pouquinho sob pressão, e quando eu subir para colocar o tecido, eu vou lá por trás fazer ainda mais uma amarraçãozinha de segurança. E agora eu estiquei aqui o tecido no chão para ter mais ou menos qual tamanho de tecido vai dar. Eu optei por fazer vermelho. Esse espaço aqui vai ser para o buffet. Eu ia fazer tudo branco, porém já não tem uma decoração 100% completa, já que é uma mesa só para as comidas. Se eu colocar tudo branco vai ficar muito simples demais. Então eu vou trazer uma cor que é uma formatura de direito, e aí vou optar por colocar vermelho. É um tecido brocado, tecido jacá. O Joel, você está utilizando aqui porque é só forração. Se fosse um painel principal, eu não utilizaria somente o tecido vermelho, eu utilizaria um prensado, um Oxford, um outro tipo, e não esse, porque já caiu em desuso. Porém, como é apenas para forração, eu tenho em meu acervo, então eu tenho que colocar ele em uso. Para poder fazer o dinheiro girar. Então eu vou subir eles e começar a grampear. E a grampear não tem segredo nenhum, é grampeado de forma normal.